começar a reunião alinhando um pouco da nossa energia e compartilhando como a gente chega se sentindo hoje. Então, quando tem mais gente assim, né, um monte de gente aqui para acompanhar a Dani hoje, a gente costuma fazer pelo chat. Então, cada um pode escrever ali como chega se sentindo hoje, o que está esperando para o encontro, como está se sentindo fisicamente, emocionalmente, tá bom? Aí a gente vai dar um tempinho. Dani, se você quiser ir falando alguma coisa também, fica à vontade, mas enquanto isso, vamos todo Beleza. mundo colocar no Oi, chat. gente, boa noite. A gente vai mandar junto, Carolzinha? Podemos, a gente costuma fazer. Todo mundo escreve, mas não clica no Enter, não envia. E daqui a pouco, quando todo mundo me der um joinha, assim, um ok, a gente envia todo mundo junto uma chuvinha de check-ins emocional. Então, vamos lá. E fiquem tranquilos, assim, o check-in pode ser, eu já estou muito cansado, eu estou animado, eu estou feliz, o que você estiver sentindo aí, pode compartilhar com a gente. E aí, quando vocês estiverem prontos, dá um ok aí, compartilha uma reação aí, um joinha, ou compartilha um joinha na tela. Tá pronto. Pronto, todo mundo? Então, vamos lá. Indolaci já. Chuva! Amo. Dani, você quer ler? Posso ler. Vamos lá, vou ler de baixo para cima. Expectativa positiva em relação à temática, o Aquiles falou. O Bruno falou que chega feliz e animado. A Raquel falou que está um pouco cansada, mas que está animada. A Thaís falou que está animada para me ouvir. A Larissa falou que está se sentindo animada e feliz com a oportunidade de aprender sobre o assunto. O Adam falou que está muito animado. A Luciene compartilhou que está cansada. A Fernanda falou que chega muito interessada no assunto e querendo saber como aplicar na prática. A Janine disse que chega feliz e animada. O Hugo disse que está curioso, com boas expectativas. O Moacir disse que está com expectativas. A Camila disse que está com fome de aprender mais sobre o tema. Eu falei que eu estou muito animada. Carol disse que está tranquila, confortável e animada para aprender. E deixa eu ver o que eu não li aqui. Marcelinha falou que está muito animada para ouvir um pouco mais sobre CNV comigo. A Bruna compartilhou que está animada, que é da Base Colaborativa, que é uma associação que eu sou voluntária, descobriu o evento e está feliz em participar. Beleza, então. Então, vamos começar. Sejam todos muito bem-vindos à Academia da Criatividade. Eu estou muito feliz de receber vocês aqui hoje. Podem ficar à vontade para abrir as câmeras ou deixar fechadas. Eu vou começar compartilhando um pouquinho a minha experiência com CNV e um pouquinho do que eu penso sobre CNV. E aí depois a gente vai fazer um exercíciozinho nas salas. A ideia hoje é que a gente não vá ficar só no teórico, assim, mas também a ideia não é esgotar a comunicação não violenta em um encontro, porque seria impossível. Oi, Paulinha. O pessoal vai chegando, vai dando vontade de dar oi aqui, os rostinhos vão aparecendo. E eu estou muito feliz, assim, dessa oportunidade de compartilhar aqui. Primeiro por estar na CDC, porque é um ambiente que eu amo, sou super fã, moro aqui, estou aqui o tempo inteiro. E também porque comunicação não violenta é algo que tem um impacto muito grande na minha vida, né? Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Então, quem que sou eu na fila do pão para vir falar de comunicação não violenta, né? Leonina, como vocês podem ver aqui, ó, que tem, né? Bota a foto aqui para aparecer. Eu sou Daniele, né? Por que eu vim aqui falar de CNV e como que a CNV chegou aqui? Eu vou parar de compartilhar, porque se eu fico compartilhando, eu não vejo vocês. Então, eu prefiro ver vocês do que compartilhar a tela. Mas por que eu vim aqui hoje falar de CNV e o que aconteceu para eu estar aqui, né? Eu, profissionalmente, sou formada em Direito e comecei trabalhando com litígio, aquela coisa, sangue no olho, a galera brigando, mas eu percebi que não era muito a minha vibe, assim, né? Então eu fui parar na mediação de conflito e comecei a mediar conflitos. Então a CNV veio como uma ferramenta para a mediação de conflitos. Eu não comecei na CNV
pensando em relacionamentos pessoais. Veio para uma ferramenta de trabalho, eu queria ser uma mediadora melhor e tudo. E aí comecei a estudar, fui fazer um curso lá em Nazaré Uniluz com o Sven, ele é bem conhecido na CNV. E aí eu comecei a perceber que muita coisa começou a mudar. Primeiro, no meu trabalho, assim, eu comecei a ser realmente uma mediadora melhor. Eu começava a entender um pouco mais por que aquela pessoa ficava com tanta raiva na hora de negociar. E aí eu também comecei a perceber que começou a melhorar na minha relação com a minha chefia. Antes eu tinha muita dificuldade, então quando eu tinha que falar com o meu chefe, meu primeiro chefe, ele era muito duro, assim, ele era uma pessoa muito incisiva, objetiva, e eu sou super prolixa, né? Então eu ia falar uma coisa com ele, eu ficava treinando, assim, e com o tempo eu fui entendendo, fui começando a me comunicar melhor com ele, e aí isso veio para minha família também. Então, várias relações que eu queria melhorar, que eu queria caminhar, começaram a caminhar um pouco mais. Uma coisa que é muito importante eu dizer, assim, desde o começo, é que a CNV não é algo assim que a gente vai lá, aprende a teoria e pronto, sabe? Assim, a gente vai lá, coloca super em prática e dá tudo certo. A CNV é algo que é uma jornada, assim, a gente vai aprendendo e vai aprendendo ao longo do tempo, porque na hora que dá a fisgada, assim, na hora que a gente sente aquela raiva, assim, que queria mandar essa pessoa calar a boca, aí é aí que começa a prática da CNV, é aí que a gente começa a praticar, porque a gente vai ver como que a gente reage diante das situações, né? E aí, vou compartilhar aqui de novo um pouquinho sobre o que não é comunicação não violenta. E, gente, se alguém tiver alguma dúvida, quiser interromper, pode abrir o microfone e perguntar, fica super à vontade. Comunicação não violenta não é falar baixinho, não é falar de maneira doce, ó, falta um ponto e vírgula aqui. Não é persuadir para fazer persuadir o outro para ele fazer o que eu quero. E não é aceitar o que a pessoa está falando para acabar o conflito. Então, muitas vezes as pessoas veem esse nome, né, comunicação não violenta, e aí as pessoas pensam, nossa, mas isso aí é falar baixinho, é falar tranquilo. Como vocês podem ver, eu sou uma pessoa que não falo baixo, então eu nem conseguiria praticar comunicação não violenta. E como que ela surgiu, né? Ela surge, vou fazer um panorama bem rápido assim, né? Pelo Marshall Rosenberg, ele sistematizou a comunicação não violenta, então ele dizia muito que ele não criou do nada. Ele bebeu da fonte dos movimentos de não violência, do Gandhi, do Martin Luther King, também se inspirou muito nos estudos do Carl Rogers. E aí ele pensou em formas de... Eles questionavam muito por que tem pessoas que têm diálogos que geram conexão, que têm diálogos compassivos, e tem pessoas que não conseguem ter esses diálogos e partem para a violência. Por que tem pessoas que conseguem resolver os conflitos e serem empáticas e compassivas, mesmo em situações desafiadoras, e por que tem pessoas que não conseguem? Então, partindo dessa ideia, ele nasceu em Detroit, viveu bastante violência por lá, ele começa a pensar muito nisso, ele era psicólogo, e aí ele começou a estudar e praticar, e ele criou essa sistematização. Muita gente conhece a comunicação não violenta pelos 4 passos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso também, mas para mim comunicação não violenta vai muito além dos 4 passos, sabe? Os 4 passos, eles são uma parte da comunicação não violenta, são um guia, mas não é tudo. E isso é muito importante a gente ter em mente, porque às vezes a gente aprende os 4 passos e a gente fala, não, agora eu sei me comunicar não violentamente. E aí a gente vai tentar, e aí a gente tenta de um lugar que não é muito legal, e aí depois a gente fala, mas CNV não funciona, né? Tem uma amiga minha, acho que ela nem tá aqui, a Nath, e ela já tinha estudado um pouco de CNV, e aí ela tentou, assim, no conflito mais difícil que ela tinha de uma relação familiar, e aí realmente ela não conseguiu. E aí ela falou, isso não funciona, tá vendo? Tentei isso aqui, estudei, não adiantou. Então é importante a gente ter em mente também que é um processo, é uma jornada, e talvez a relação mais desafiadora vai demorar um pouco mais de tempo para você conseguir organizar internamente quais são suas necessidades. Então, o que é a CNV, né? Tem uma citação que eu gosto muito, que ele é de um poema, ai meu Deus, como eu passo aqui, ó, da Ruth, que o Marshall cita no livro. Ele é grande, eu não vou ler todo, mas tem uma parte que fala assim: palavras são janelas ou são paredes? Elas nos condenam ou elas nos liberam? Eu acho que é libertam, hein? Talvez eu tenha copiado errado. Quando eu falar e quando eu ouvir que a luz do amor brilha através de mim.
Então, eu gosto muito dessa metáfora, que uma palavra ela pode ser uma barreira, pode ser uma parede, e ela cria uma parede, né? Quantas vezes nas nossas relações a gente não vê a relação e fala, nossa, aqui, realmente, aqui tem uma parede, eu não consigo me comunicar com essa pessoa. Ou a forma como a gente fala, elas podem ser janelas, né? Elas podem atravessar para o outro lado e chegar nas pessoas conforme a gente quer. Ah, Dani, lindo isso, mas aí na hora que eu vou falar, eu tento falar com todo o amor do mundo, a pessoa não me entende, e aí a gente começa a brigar, e é isso. Então eu chego lá super feliz, tentando e não consigo. Então, é uma ideia assim de que é importante a gente saber que a gente vai internalizando isso, né? Eu, por exemplo, passei, sei lá, eu comecei a estudar CNV em 2016. Então eu tinha o quê? 26, 27 anos. Pode não parecer toda. Eu passei esses 26, 27 anos me comunicando de uma forma. E a comunicação não violenta propõe uma comunicação de uma outra forma, uma comunicação compassiva, sabe? Então, isso vai fazer com que a gente precise de um tempo, às vezes. Algumas pessoas vão ser muito rápidas e em pouco tempo elas vão estar super praticando. Outras pessoas vão demorar mais um tempo. Então, a gente também na CNV se acolhe quanto a isso. A Carolzinha comentou aqui. Eu achava que era aplicar os quatro, eu achava que era os 4 passos, nem sei se já consegui aplicar. Provavelmente já, Carol. Todo mundo, em algum momento, já teve alguma conversa muito conectado, sabe? Mas, às vezes, a gente pensa que é só os 4 passos, e aí a gente acaba se frustrando um pouco. E hoje, a minha maior missão hoje aqui é falar sobre isso, sobre ir além dos 4 passos, sabe? E aí, então, o que é comunicação não violenta para mim? E aí, assim, talvez aqui alguém que esteja assistindo fale, eu não concordo, tá tudo bem, a gente pode super discordar. Mas, para mim, comunicação não violenta é uma comunicação que tem conexão, que tem diálogo, que tem conexão no diálogo. Então, assim, se eu vou lá e tenho uma conversa, e não usei os 4 passos, mas super consegui me conectar, super consegui falar o que é importante para mim e ouvir o que é importante para o outro, então eu tive uma conversa que a gente chamaria de comunicação não violenta, sabe? E isso é o mais importante para mim. Toda vez quando você vai ter qualquer conversa difícil, eu acho que a primeira coisa é ir com essa intenção, com a intenção de se conectar com essa pessoa, de ouvir essa pessoa, de entender como é para ela e também de falar de você, de falar o que é importante para você. Se a gente vai com isso em mente, muita coisa já muda. Então, eu não sei aqui quem, durante esses últimos períodos, tanto das eleições como esse ano durante a pandemia, viu algum tipo de comentário que discordava, e aí quando foi conversar querendo convencer a outra pessoa a mudar de opinião. Ou então até nem temas tão polêmicos, sabe? A pessoa traz um assunto e aí você quer fazer ela mudar de opinião. Então a intenção que você vai para essa conversa é, eu quero que essa pessoa fale que eu tô certo, sabe? Eu quero que essa pessoa admita que o que eu tô falando que eu tô certo. E às vezes, gente, a gente não vai assim, a gente não para e fala, agora eu vou ter uma conversa aqui, vou conversar com a Paula e vou super fazer ela mudar de opinião. Não, a gente vai conversar e quando a gente vê, a gente tá lá, mas Paula, você não acha que assim é melhor? Mas Paula, por que você não faz assim? Cara, eu já fiz assim é muito melhor. E a Paula tá falando, eu não me sinto confortável. Não, mas Paula, sério, sério. A Janine falou, eu quero ganhar, então eu quero estar em primeiro lugar nessa conversa. Eu quero, nossa, eu vou lá. E aí, quando a gente vê, a gente se pega lá tentando convencer a outra pessoa. E a gente não se conecta, porque a gente não consegue ouvir o que a outra pessoa tem para dizer. E a gente esquece do que é importante para a gente. A gente fala muito do lugar de eu quero convencer essa pessoa. E aí, realmente, fica muito difícil ter conexão. Nossa, mas aí você falou isso e agora? Como é que eu vou fazer? Então, a CNV ela vai propor 2 pilares, assim, que são muito importantes. Alguém tem alguma dúvida até agora? Quer falar alguma coisa? Não? Beleza. A CNV tem 2 pilares que são bem importantes. Gente, tem hora que esse meu trem de passar, ele não vai. Aí. Que são autenticidade e empatia. Então, para uma conversa ter conexão, eu preciso ser autêntico, no sentido de falar o que é importante para mim, e eu preciso estar aberto a ter empatia, a ouvir o que é importante para o outro.
Nossa, mas toda conversa da minha vida precisa ser assim? Óbvio que não. Eu vou checar internamente se eu quero ter. Mas principalmente se é uma conversa importante, se é uma conversa que eu queria que a outra pessoa me escutasse, eu vou principalmente ter que ter empatia, mas eu também vou ter que colocar autenticidade. O que é autenticidade para a comunicação não violenta? E o que seria empatia, né? Autenticidade é falar daquilo que é importante para mim. Então, quando uma situação acontece, a gente até faz bastante isso aqui, tenta trazer isso aqui também para a Academia da Criatividade, que é falar em primeira pessoa. Então, eu vou falar em primeira pessoa da minha experiência, como foi para mim, como eu me senti em relação àquilo. Então, os 4 passos, eles vão vir aí como um guia para eu atingir essa conexão, para eu falar autenticamente e atingir essa conexão. Mas se eu começo a falar isso sem a intenção de me conectar, ou sem a intenção de ouvir a outra pessoa também, aí no meio do caminho eu vou me perder. Então, falar autenticamente é lembrar que eu sou importante nessa conversa, tanto quanto o outro é importante. Então, numa conversa que a gente preza pela comunicação não violenta, não sou eu que sou mais importante, nem só o outro que é mais importante. Os dois são importantes. É importante que ambos saiam satisfeitos. Para quem já ouviu aí, para quem é do direito, né, o famoso ganha-ganha. Todo mundo tem que sair ganhando. Se eu saio insatisfeito, não adiantou essa conversa. Se eu convenci o outro, exigi o outro a fazer algo, muito provavelmente isso não vai se manter. Ou a pessoa faz porque ela, né, tem uma hierarquia, mãe, filho, chefe e colaborador, mas não é genuíno. O Márcio fala muito sobre isso, sabe? Como fazer as coisas do lugar genuinamente de interesse, sabe? E a empatia vai ser entender o que é importante para o outro. Não a partir da minha perspectiva, mas a partir da perspectiva do outro. Porque cada pessoa, ela tem uma perspectiva, ela tem valores, ela tem intenções. Então, para cada pessoa, o mundo é um. Então, às vezes, para mim, eu sempre dou esse exemplo, porque eu sou uma pessoa da pontualidade. Então, assim, gente, se você combinar comigo 8h30, 8h20 eu tô pronta e já tô descendo, porque agora eu moro em prédio. Então, 8h20 eu tô lá embaixo. Eu tenho algumas amigas que eu acho que a vida quer me ensinar a lidar com isso, de flexibilidade, que são super atrasadas, assim. Então, a gente combina o horário, cara, sempre vão atrasar. Inclusive, elas melhoraram, porque eu sempre, né, fiquei falando, fui usando da minha CNV. E aí, hoje, a gente consegue combinar mais. Mas, assim, já teve situações assim, da gente combinar de ir pro carnaval e eu ir antes e elas irem depois, porque eu já sabia que eu ia ficar muito estressada. Mas isso, para mim, é muito importante, assim. O combinado, o horário, a pontualidade é muito importante. Às vezes, para outra pessoa, às vezes para a Júlia, o mais importante é sair de casa impecável, sabe? Conseguir fazer a maquiagem mais bonita. E, cara, isso para mim não é tão mais importante, mas para essa pessoa é. Então, quando eu vou conversar com essa pessoa, se eu chego falando para ela, né? Mas, nossa, você é muito fútil, como é que você quer já sair, não, só pensa na maquiagem, só pensa no look, meu Deus. A chance dessa pessoa querer conversar comigo é muito menor, né? Porque ela já vai ficar assim, né? Cara, é importante para mim, sabe? Então, em geral, quando a gente chega com julgamentos, a gente tenta. A Ju combinou, a Ju, uma dessas minhas amigas aqui, nem sei quem são essas pessoas, né, Juliana? Essas pessoas combinam horário, nunca chega no horário. Então, quando a gente vai para essa conversa, entendendo que o outro é importante e dando o mesmo pé de igualdade para ele, a gente consegue, muitas vezes, gerar conexão porque a gente está se importando com o outro. E aí, a gente chega nesse lugar aqui de... Deixa ele passar. Vai, filho. Então, o que são os 4 passos, né? Os 4 passos, eles são uma bússola para nos ajudar a ter esses diálogos com conexão. Então, eu vou passar um pouco aqui sobre os 4 passos, mas eu queria muito antes ter falado disso, assim, do que para mim são pilares, porque os 4 passos vão nos ajudar a chegar a essa conexão se a gente tiver essa ideia por trás. Se a gente só quiser seguir os 4 passos à risca, mas não quiser gerar conexão, se eu quiser seguir os 4 passos só para dizer para as minhas amigas, vocês estão erradas, vocês só chegam tarde, eu não vou conseguir gerar conexão e muito provavelmente o comportamento delas talvez não mude. Talvez mude porque a pessoa fala, não, estou me sentindo mal, estou me sentindo com peso na consciência. Mas talvez não mude também. O mais importante da gente ter em mente também é que conversas com comunicação não violenta não são para fazer o que a gente quer que o outro faça.
são para a gente conseguir chegar num lugar e que ambos saiam satisfeitos. Porque se a gente vai para o lugar de, eu quero que a pessoa faça relações pais e filhos, né? Tanto pais, tanto filhos, acontece muito isso. A gente quer muito chegar para a pessoa e aí a gente quer que a pessoa lave a louça, né? Aí a gente vai lá, faz os 4 passos, mas a gente está querendo que a pessoa lave a louça agora. Então a gente não está querendo conversar sobre a louça, sobre a limpeza. A gente quer fazer a pessoa fazer aquilo que a gente quer. Então a gente vai lá super, nossa, então fala, né? Eu vou falar dos 4 passos agora para eu dar esse exemplo, mas acontece muito assim. Às vezes a pessoa vem falar comigo, mas eu usei os 4 passos, a pessoa não fez o que eu queria. Aí eu, que bom, então quer dizer que ela tem liberdade para escolher o que ela quer fazer. Aí a gente vai pensar em estratégias para a gente conseguir chegar em um consenso. E quais são esses tão famosos 4 passos aqui que eu estou tanto falando? Então, são esses os 4 passos, né? Observação, sentimentos, necessidades e pedido. Antes de eu começar a falar sobre eles, eu queria que vocês pensassem aí em uma situação de conflito que vocês têm vontade de conversar. Não peguem a situação 10 da vida de vocês, assim, a mais difícil. Nossa, eu tenho um problema com meu pai há 15 anos. Não peguem essa situação. Peguem uma situação mais pontual, tipo dessa da amiga que atrasa, ou alguém que tem um problema de limpeza. Em casa sempre tem problema ou de organização, ou de limpeza. Pensa numa situação aí que você queria conversar com alguém. E aí, vamos fazendo os 4 passos juntos, porque aí você vai pensando nessa situação. Então, de 0 a 10, escolhe uma situação 5, 4 ali, uma situação mais tranquila. Tá fácil hoje, né, Paulinha? Pois é. Pensa em qualquer situação aí, todo mundo já pensou em alguma, precisa de mais um tempo. Pode ser com amiga, pode ser com família, pode ser com namorado. Eu vou dar o exemplo da louça, porque esse exemplo é clássico. Várias famílias têm essa questão com limpeza, né, com essas coisas, sempre tem em casa. Uma pessoa que é mais organizada, uma pessoa que não é nada organizada, sempre elas ficam juntas. Eu não sei, o universo junta uma para equilibrar com a outra. Fala aí, Adriana. Deve ter uma coisa do Kim que junta um com o outro para as pessoas aprenderem a conviver. Eu acho que tem muito disso, gente. Eu acredito nisso, eu não sei vocês. Thaís também pode falar e dar alquimia, o que acontece para a gente se juntar com as pessoas. Mas beleza, todo mundo pensou em uma situação? Então vamos lá. O primeiro passo, o primeiro elemento, ou o primeiro componente da CNV, que a gente chama, é a observação. Então, observação é a gente olhar para a situação sem julgar a situação e, quando a gente for conversar, a gente pontuar a situação conforme ela ocorreu. Então, ao invés de eu chegar e falar, você nunca lava a louça. Toda vez que a louça está aqui suja. Hoje é o seu dia e você não lava a louça. Eu vou falar sobre... Eu vou chegar e falar, a gente combinou semana passada que você ia lavar a louça segunda e quarta, e segunda você não lavou, hoje você não lavou. Então, o que de fato aconteceu? Porque se a gente fala sempre, a pessoa já cria uma resistência. Então, se eu coloco um julgamento lá, se eu falo sempre, ou se eu falo, você é isso, se eu falo, você é muito desorganizado. Tá vendo? Você é muito desorganizado. Por isso que as coisas não funcionam aqui em casa. Quem mais conversa aí vai falar desse jeito? Que às vezes acontece. Você já chega falando o nome que a pessoa que você acha que ela é, né? O julgamento. Então, você é muito desorganizado. Você dá um rótulo para a pessoa. Geralmente, a gente coloca um muro, né? Coloca uma parede. Quando a gente vai falando assim, porque a pessoa sente pouca vontade de conversar com a gente, que ela já vai, lá vem a cobrança, lá vem aqui. É melhor a gente falar o que de fato aconteceu, que a gente poderia filmar. Tentar evitar sempre, nunca, porque se de uma vez a pessoa tiver lavado, se eu falar, você nunca lava a louça, ela falou, não, 2 semanas atrás eu lavei a louça sim, você está falando que eu nunca lavei, mas eu lavei. E aí a gente fica discutindo sobre o que não é importante. O Bruno foi assim na faxina de domingo aqui em casa. O Bruno, domingo, estava tentando fugir, inventando uma reunião da faxina. É assim, cadê? Bruno, seu marido está participando aqui, tem que chamar ele para ele poder te colocar no eixo, Bruno, que você... Então, como é que a gente pode falar? A gente pode falar sobre especificamente. Olha,
você falou que ia lavar a louça e não lavou, ou eu percebi que a louça do almoço não está limpa. Então, ao invés da gente chegar trazendo vários nomes, a gente pode falar o que de fato aconteceu. Então, ao invés de eu chegar para as minhas amigas e falar, vocês são muito fúteis, ou sei lá, vocês são tudo atrasados, eu não dou conta de vocês. Eu posso chegar e falar, cara, as 2 últimas vezes que a gente combinou de sair, vocês atrasaram. E aí eu posso colocar até o tempo, assim, 1 hora, porque eu sou essa pessoa que fica vendo quanto tempo a pessoa atrasou. Então, eu posso falar assim, e aí isso é uma observação. Então, esse é o primeiro passo que a gente chama da CNV. O segundo são os sentimentos. Gente, ninguém tem dúvida, vocês estão muito calados hoje, eu não sei se vocês estão entendendo, se eu estou falando japonês, tá tudo certo aí. Carolzinha tá dando para acompanhar, estou falando rápido demais. Beleza. O segundo passo é o sentimento. Que o sentimento para a CNV, eu vou falar uma frase aqui que às vezes a gente assusta quando a gente ouve pela primeira vez. Mas para a comunicação não violenta, o sentimento nunca é responsabilidade do outro. Ele pode ser um gatilho, mas nunca é o outro que causa o sentimento. O sentimento, ele tem a ver com o que a gente acredita, com os nossos valores, com o nosso momento interno. Então, o outro, ele faz algo que é um gatilho para eu me sentir de algum jeito. Então, se, por exemplo, né, eu falei da pontualidade. Se para mim cumprir horário é muito importante, eu posso me sentir com raiva quando alguém não cumpre o horário. Mas, dando um outro exemplo, né, vamos dizer que eu combinei de sair, de encontrar. A Marcela falou aqui que entendeu que não é para atrasar comigo, né? Mas não é assim, amiga. Você nunca atrasa também, amiga, você é super pontual. Vamos supor que eu combinei com a Marcela de ir lá na casa dela. E eu combinei que eu ia chegar lá umas 4h30. Aí, eu sou uma pessoa super pontual, né? Quando eu tô me arrumando todo 4h20, saindo de casa, 4h15, porque 4h20 não dá tempo. Aí ela me manda uma mensagem assim, falando, nossa, amiga, você não sabe o que aconteceu. Eu esqueci que a gente ia se encontrar hoje, eu tô na rua. Muito provavelmente eu, Daniele, vou ficar com raiva, ou vou ficar chateada, ou talvez no caso da Marcela não, porque Marcela é mãe, tem muitas atribuições, então eu ia pensar, nossa, realmente, tá tudo corrido, tá tudo bem. Mas pode ser que aconteceu a mesma coisa. Eu tô aqui me arrumando e tal, e aí eu lembro que eu tinha que entregar um slide para uma pessoa que eu combinei. Eu lembro que eu tenho que entregar o checklist para a galera da CDC Diversidade, que eu tinha esquecido e agora eu tenho que entregar. Aí eu lembro disso, eu falo, caraca, eu combinei, eu tenho que entregar isso, vou fazer isso aqui agora. Aí a Marcela me manda a mesma mensagem, nossa amiga, esqueci que a gente ia se encontrar, tô super atrasada, você pode vir 5h30? Provavelmente eu vou me sentir super aliviada, eu vou falar, ufa, né? Todo mundo tá atrasado, tá tudo bem. Então a CNV entende que o sentimento, ele vai vir a partir do estímulo, mas ele tem a ver com os nossos valores, com as nossas crenças, com o momento que a gente está passando. Então não é o outro que causa o sentimento, é o que importa para mim que vai fazer esse sentimento surgir. E uma coisa que a Tânia Mujica, né, fala muito, que eu amo, o sentimento, ele é um mensageiro. Então, ao invés da gente recusar e fechar a porta para o carteiro, sabe? Sabe, o carteiro está vindo entregar a carta aqui, você fecha a porta e fala, não quero receber essa carta. Essa carta não é para mim. Na verdade, a gente tem que olhar para essa carta e o sentimento, ele é só um mensageiro, ele só está mandando uma mensagem. Oi, tem algo que importa para você, que está acontecendo ou não está acontecendo. Então, quando a gente está muito feliz, quando a gente está alegre, quando a gente está tranquilo, provavelmente eu estou tendo coisas que são importantes para mim acontecendo. Quando eu estou com raiva, quando eu estou frustrado, quando eu estou triste, quando eu estou angustiado, coisas que são importantes para mim não estão acontecendo. Talvez em uma relação, talvez no meu trabalho, talvez no meu dia a dia. Então, é importante que a gente lembrar disso muito, porque aí a gente não vai acusar o outro. Então, ao invés de eu falar, eu estou muito irritada porque você não lavou a louça, eu vou falar de outro jeito. Eu vou falar, eu estou muito irritada porque para mim é importante que a casa fique limpa. É importante que a louça, que o combinado seja feito. É importante que a louça esteja limpa. Então, eu não vou acusar o outro e falar para o outro que ele é responsável por como eu me sinto. Eu vou falar, cara, isso aqui é muito importante para mim. E aí a gente começa a perceber que nem sempre o outro vai topar, né? Atender o que é importante para a gente.
Então, para a CNV, e aí a gente começa a caminhar para o próximo passo, né, que é a necessidade. Então, para a CNV, as necessidades são universais, são aquilo que importa para a gente. Então, eu vou abrir uma lista aqui, eu tinha esquecido de abrir, mas dá tempo ainda de abrir. Que tem uma lista aqui da Colibri sobre necessidades. Eu acho ela muito boa, porque... Vou compartilhar a tela aqui. Ela traz várias classificações, e quando a gente começa a aprender CNV, a gente fica muito preso a isso, assim, a decorar as listas de necessidades e tal. A gente começa a falar os CNVs. Não sei se vocês já viram algumas pessoas falando, às vezes a gente fica meio robótico. Uma vez até conversando com o Janine falou, não vamos ter uma conversa empática, não. Porque é muito ruim quando a pessoa começa, então você está se sentindo assim, porque tal coisa é importante para você. A gente, não quero ouvir isso agora. E depois de um tempo vai ficando mais fluido. Mas no começo a gente vai pegando checklist para a gente saber como a gente faz. Então é importante a gente passar por essa fase também. Tenham paciência com vocês e com alguém quando a pessoa for falar, e às vezes você vê que ela tá ali muito, né, seguindo o script, porque às vezes a gente tá treinando ainda, sabe? Então, o que são as necessidades? As necessidades são aquilo, para mim, necessidade é aquilo que importa para a gente. Então, para a gente viver, a gente vai atender necessidades fisiológicas, tipo água, comida, abrigo, né, necessidades que são básicas, assim, para a gente poder estar vivo. E aí vai refinando, né? Então, o pessoal usa muito a pirâmide de Maslow, que tem aqueles níveis de necessidades. E para a CNV, elas são o que demonstram por que os sentimentos surgem, sabe? A partir do que aconteceu. Então, eu vou mostrar uma lista aqui para vocês, só para vocês terem noção de como é complexo e como a gente tem várias necessidades. Então, aqui, ó, de conexão, a gente tem de amor, cuidado, e aí afeto, companhia, intimidade. Aí a gente tem aqui necessidades ligadas à criatividade, aventura, descoberta, espontaneidade, iniciativa, paixão, né, o flow. De descanso, espaço, humor, movimento. Então a gente vai ter várias, assim, né? Comunidade, pertencimento. É bom, isso aqui é bom para a gente usar na CDC. Ó. Companheirismo, confiabilidade, inclusão, acolhimento, mutualidade. E aí, aqui tem os sentimentos, ó, eles trazem uma lista gigante, né? Então vocês podem ver que a gente tem um vocabulário, em geral, bem pobre para sentimentos. A gente fala triste, feliz, com nojo. E a gente pode ter um vocabulário bem maior. Não quer dizer que a gente precisa decorar tudo isso, mas a gente pode investigar mais, sabe? Olhar mais para esses sentimentos, entender o que eles estão representando. E aqui nas necessidades, vocês podem ver que, às vezes, uma necessidade, por exemplo, para mim, necessidade de previsibilidade, em alguns contextos, é muito importante. Em outros, não. Vou dar um exemplo. Para mim, Daniele, vou mandar aqui o link. Vou mandar para vocês. Ele já sai em PDF, vocês podem baixar. Para mim, Daniele, é importante ter previsibilidade em algumas coisas. Por exemplo, se eu for fazer uma coisa na CDC, eu gosto de saber mais ou menos o que eu vou ter que falar, eu gosto de preparar o slide antes, um dia antes, para eu poder dormir, saber o que eu vou falar. Eu gosto desse tipo de previsibilidade. Mas, por exemplo, quando eu vou viajar, eu não gosto de fazer roteiro todo dia. Nossa, quando a pessoa fala para mim, hoje a gente vai fazer isso, já me dá uma agonia. Porque eu gosto mais de liberdade em viagens. Eu gosto de poder fazer o que der na mente, de poder, hoje a gente está cansado, não vamos fazer nada. Óbvio, né? Que se eu estiver me relacionando, se eu estiver com alguém, com a família ou um amigo que goste mais, a gente vai achar um lugar. Mas por que eu estou falando disso? Porque às vezes a gente fica muito assim, para mim previsibilidade é muito importante. Mas vai depender do contexto também que eu estou inserido, vai depender da relação. Às vezes em algumas relações a gente tem mais necessidade de algumas coisas e mais necessidade de outras. Pode compartilhar sim, Juliana. Eu mandei aqui, daqui a pouco eu mando de novo. Ele é de uma empresa fantástica, que chama Colibri, Colab Colibri. Eles fazem um jogo de CNV que chama Grok, é bem legal. Eu tenho aqui, eu posso mostrar para vocês daqui a pouco. E aí, falando mais sobre necessidades ainda. As necessidades, elas são universais. Para o Marshall, todo mundo compartilha das mesmas necessidades. Mas a gente vai ter elas em momentos diferentes. Então, por isso que a gente
entra em conflito também, porque às vezes para mim organização é muito importante agora e para minha mãe talvez não seja, ou para quem mora comigo talvez não seja. Graças a Deus lá em casa minha mãe é muito tranquila, mas minha mãe é assim, ela chega no limite dela, nem sei se minha mãe tá aí, tô aqui falando dela, mãe, se você estiver aí, te amo. Ela é muito tranquila com a organização, mas quando eu morava na casa dela, às vezes ela chegava no limite dela e ela falava, vai organizar isso hoje, vai arrumar isso hoje, não dá mais. Então, ela chegava no limite dela. E aí, com o tempo, eu fui conversando com ela para ela me avisar antes do limite. Porque quando ela falava no limite, eu já não queria arrumar. Porque eu falava, por que tem que ser no seu tempo? Aquelas, né? Bem afrontosa. Eu falava, mas aí tem que ser na sua hora, não pode ser depois, não sei o quê. Então, a gente começou a conversar mais sobre isso, e aí ela falava antes, do tipo, né? Já tem uns dias que esse quarto tá meio desarrumado, tal. E aí a gente também fez uns combinados. Por exemplo, meu quarto podia ficar a zona, mas áreas comuns não poderiam. Então, sala, tudo tinha que ficar mais organizado. E aí cada família vai ter um combinado a partir das necessidades da família, né? E talvez alguém que tem uma necessidade maior de algo também entenda que essa pessoa vai ter que cuidar mais dessa necessidade, porque o outro nem sempre vai conseguir atender. Então, se eu sou uma pessoa que gosto muito de organização, nem sempre o outro vai conseguir deixar a casa organizada e limpa do jeito que eu gosto, né? Porque se eu for muito assim, às vezes o outro vai olhar e falar, nossa, tá ótimo. Aí você olha assim e fala, tá sujo aqui, ou alguma coisa, sabe? Então, até sobre isso é importante a gente ter essa noção do tipo, isso é muito importante para mim. Talvez seja mais importante eu cuidar disso também, porque eu tô querendo que o outro cuide de algo que é muito importante para mim, isso nem é tão importante para ele. É óbvio que em relações tem muitas coisas importantes para todo mundo, então a gente vai conversando, ajustando. Mas uma coisa que é bom a gente não perder de vista é que o outro não é responsável por atender às minhas necessidades. Ele pode se sentir convidado a atender. Então, pensa nessa situação aí que vocês pensaram no começo. Tenta pensar assim, qual que seria a observação do que de fato aconteceu, como você se sentiu, e tenta pensar, a Carol já está dando um exemplo aqui, ó. O que era importante para você? Talvez você não saiba o nome da necessidade, mas você sabe, para mim é importante que a pessoa me respeite, para mim é importante que eu seja ouvida, para mim é importante que tenha reciprocidade, não sei. Isso é algo que ajuda muito a gente antes da gente conversar, a gente passar por isso para a gente ter clareza. E aí, quando eu terminar, eu vou dar um exemplo falado para ficar mais claro, assim, mais ou menos. Deixa eu ler o que a Carol falou aqui. Sou a louca da organização real e me afeta quando está sujo e bagunçado e eu me responsabilizar e eu responsabilizar o outro por isso, Carol? Não, porque essa tendência que a gente tem de achar que o outro também tem que atender, né? Então eu quis dizer assim, você me dizer isso agora, olha, se é uma necessidade sua, tudo bem, você vai entrar em acordo com o outro, mas você tem que se responsabilizar em maior parte por essa necessidade que é muito importante para você. E foi um tapa na cara, né? Porque a gente quer tudo bonitinho e muitas vezes quer que o outro se comprometa com isso, né? É óbvio que eu não estou falando aqui, gente, para divisão de tarefas ser, a mulher faz, óbvio que não, pelo amor de Deus, que a mulher faça mais coisas porque, sei lá, sabe, porque a Carol se preocupa mais com isso. Não é isso. A questão é a gente olhar para as necessidades e a gente pensar em como atendê-las e pensar que o outro não é responsável. Porque se a gente fica colocando a responsabilidade totalmente no outro, aí a gente se esquece que a gente também tem esse poder, sabe? A gente tem autonomia para atender o que é importante para a gente, e o outro vai vir complementar isso. Ele vai vir também. E é muito mais gostoso quando a pessoa faz porque ela quer, né? Porque ela tá com vontade. Sabe? É muito mais chato quando a pessoa vai lá e limpa e você tá vendo que ela, né, que ela tá limpando aquele negócio ali com raiva porque tu tá brigando, né? Então é muito legal esse lugar também de combinar e a pessoa poder fazer porque ela te entendeu. Pode, Julie, diga. Pode falar agora? Pode. Dani, tipo, em relação à comunicação não violenta, né? Que nem eu tô aprendendo, posso dizer que hoje eu tô dando meu primeiro passo para poder entender melhor o que significa a comunicação não violenta. Mas, por exemplo, eu sei sobre o que é comunicação violenta e você sabe também, né? Ou seja, a nossa comunicação eu acho que vai ficar melhor.
Mas e quando a outra pessoa não tem ideia nenhuma sobre o que é comunicação não violenta? Dá para, como é que fala, aplicar a comunicação não violenta com uma pessoa que não tem ideia nenhuma sobre isso, nem procura entender? Aí como é que fica, assim, essa situação? Júlia, eu já vou responder. Eu vou falar de de pedido e aí eu vou responder, tá? Se eu não responder, você me faz voltar, mas eu vou responder sobre isso. Beleza, falamos sobre observação, sentimentos, necessidades, e agora vamos falar sobre pedido. Pedido é o último elemento, né? Então, é a gente aprender a pedir aquilo que vai enriquecer a nossa vida. Gente, eu estou passando aqui por um resumo, né? Óbvio que não dá para falar de tudo de CNV aqui, mas eu acho que já dá para ter uma boa visão do que a gente está falando. O pedido, ele é para a gente comunicar para outra pessoa o que a gente está querendo. Então, uma coisa muito importante é falar no positivo, não no negativo. Então, tem um exemplo que o Marshall dá no livro que é muito bom, que tinha uma esposa que queria que o marido ficasse mais no fim de semana com a família. E aí ela chegou e falou, você está trabalhando muito durante os finais de semana e eu estou preocupada. Você pode trabalhar, você poderia não trabalhar tanto, né? Tem como você não trabalhar tanto? E o marido falou, beleza. Aí ele fez o quê? Se inscreveu para jogar tênis todo fim de semana com os amigos. E aí ela ficou o quê? Sem o que ela queria, porque ela queria ficar com ele, que ele estivesse mais com a família. Mas aí ele entendeu, bom, beleza, realmente, estou trabalhando muito, vou trabalhar menos. Então, aprender a pedir o que a gente quer é muito importante. E, gente, quando a gente começa a olhar para o que a gente quer, às vezes a gente vai ver que tem umas coisas que a gente quer que são muito assim. Eu queria que você falasse comigo bom dia todo dia de manhã, sabe? Aí você fica meio com vergonha de pedir para a pessoa. Mas o que você queria especificamente é alguma coisinha assim. Então, você se empoderar disso, às vezes também quando você chega no pedido, você fala, será que eu realmente quero que a pessoa faça isso, sabe? Ela vai perder um pouco da autonomia dela, um pouco do brilho dela para ela fazer isso, sabe? Então, em relações de trabalho, é muito importante saber pedir, assim, porque aí você pode pedir exatamente o que você quer. Então, se eu quero, dando o exemplo aqui que a gente falou, né? Eu, junto com a Paulinha, com o Bruno, a gente está organizando a CDC Diversidade, inclusive estão todos convidados, segunda-feira que vem a gente vai ter reunião com o tema família, e a gente combinou, deu fazer um checklist, eu ainda não entreguei, estou atrasada mesmo, e aí a Paula pode chegar para mim, ou o Bruno, e chegar e falar, tem como você não atrasar? E aí isso é um tipo de pedido, mas se eles chegam e falam, tem como você fazer do jeito que a gente combinou? Ou tem como você entregar amanhã de tarde? É um pedido muito mais claro e muito mais específico. Então, quanto mais claro e mais específico, melhor, porque não tem como a pessoa errar. Então, se eu falo, nossa, Julie, a organização é muito importante para mim. Você pode cuidar mais da casa? Aí a pessoa vai comprar umas plantas, fala, nossa, eu amo planta. E você estava querendo que ela limpasse o banheiro, ela não vai entender, sabe? Então, quanto mais claro a gente puder ser, melhor é, porque aí a pessoa vai saber exatamente. E aí chega no ponto que é pedido versus exigência, que é, quando eu faço um pedido, a pessoa pode aceitar ou não. E é por isso que a CNV a gente não usa para convencer o outro. Então, se eu fizer um pedido, a pessoa pode falar não. E aí, a gente vai chegar no lugar de, se eu fizer uma exigência e a pessoa falar não, eu vou ficar com raiva. Então, para eu saber se eu estou fazendo um pedido ou uma exigência, como que eu reajo quando a pessoa diz sim ou não? Então, se a pessoa disser, não vou fazer isso, e aí você ficar com raiva, provavelmente você estava exigindo algo. Você foi conversar querendo que a pessoa fizesse aquilo. E aí, o que a gente faz nesse momento? A pessoa falou não, acabou, né? Acabou? Não, aí a gente vai começar a entender o outro lado, né? Agora eu vou falar um pouco do que a Julie falou. Antes disso, eu acho que é um bom momento para a gente parar um pouquinho e retomar aquele conflito que a gente pensou, né? Então, pensa de novo naquele conflito que você queria conversar e tenta passar aí na sua cabeça os 4 passos. Se alguém quiser tentar aqui também ao vivo, eu vou dar um exemplo aqui da louça, e aí se alguém quiser tentar também. Então, como é que poderia ser, né? Eu gosto sempre de checar. Então, assim, falar, Carol, queria conversar com você. Agora é um bom momento? A gente pode conversar agora? Porque às vezes não é um bom momento. Às vezes a Carol está super estressada, ficou até 10 horas na reunião, eu vou chegar e falar disso, a gente vai conseguir se conectar. A Carol fala, não, sim, beleza. Eu falo, eu queria falar sobre a questão da louça.
Se for uma questão que é recorrente, eu gosto de falar assim, e principalmente se eu já tiver conversado antes, eu gosto de começar falando, eu sei que a gente já conversou disso, mas eu estou vindo aqui muito de coração aberto para a gente poder falar da questão da louça, assim. Porque se eu chego falando da questão da louça, a gente já conversou 7 vezes, provavelmente a pessoa já vai, ah, lá vem, de novo essa história da louça, eu não aguento mais a história da louça, toda vez, sabe? Então é bom a gente também dizer a intenção, por que a gente está vindo, a gente colocar ali, né? Principalmente se já tem muito ruído. Se é a primeira vez, você vai tranquilo ali falar observação. Então, a gente combinou que segunda e quarta você ia lavar a louça, e aí você não lavou na segunda, eu lavei, e aí hoje não tá lavada de novo, assim. E aí eu tô um pouco frustrada, porque para mim é muito importante que a gente cumpra, assim, o que a gente combinar, e mais do que isso também, que, sabe, que a casa fique organizadinha e tal, limpa. É muito bom quando a gente acorda de manhã e tá limpo, assim, sabe? E aí eu queria checar como é para você. Isso, eu queria checar como é para você, é um pedido de conexão que a gente chama. Então, eu vou me conectar com a pessoa e a Carol vai falar, antes de eu olhar para a Thaís e falar, Carol, a Carol vai falar como ela se sente antes de eu falar qual é o meu pedido, porque a gente vai poder construir junto. Nem toda situação permite isso e nem sempre a gente está com essa energia, né? Então, às vezes, a gente já vai falar o pedido direto. Então, né, você já conversou com seu filho algumas vezes, você quer falar com ele de novo, você pode chegar e falar, filho, tem como você lavar a louça amanhã, de manhã? E aí eu faço um pedido e aí vou ver o que vem. Isso é eu falando os 4 passos, né? Falando de mim. Eu tô exercendo o pilar autenticidade. Então eu tô falando de mim, o que é importante para mim. Deixa eu ler aqui os comentários. Verônica falou, acho que sou objetiva até demais. Tem uma prima que fala no imperativo. Aí às vezes a gente é muito, né? A gente tá na exigência. Então, faz isso agora, faz aquilo outro. Aí às vezes as pessoas fazem com medo da gente. Eu sou uma pessoa que tem uma tendência a ser mais o imperativo também, às vezes, você vê. E aí isso é ruim, porque as pessoas não fazem porque elas querem, às vezes elas fazem porque elas estão com medo. Eu trabalhei muito com educação, né, ensino superior, então eu tinha vários alunos que faziam porque eles estavam com medo da nota que eles iam ter. Então era porque eu estava pedindo, sabe? Então com o tempo a gente vai aprendendo a dosar também. E essa cara, né? Então, quando a gente vai de novo para a conversa, daquele mesmo jeito de antes, rola isso. E uma coisa também, gente, se vocês forem conversar sobre algo que vocês já conversaram antes, é importante também você ter em mente que talvez em uma conversa não resolva tudo. Eu, Daniela, tinha muito isso. Eu queria sentar em uma conversa e resolver todos os problemas da relação. Relacionamento amoroso, então, eu queria em 2 horas fazer o limpa de DR, assim, ó, pegar a DR aqui e fazer tudo. Checklist, acabou, não tem mais nada. Só que isso não existe, gente. Sempre tem algumas coisas, então a gente vai checando ali, né? Eu gosto de pensar muito que a comunicação é uma dança, sabe? Se a gente coloca a comunicação como uma exigência, como algo muito, né, dentro de uma caixinha, a gente se perde. Quando a gente começa a dançar, tem a galera do forró aí, quando a gente começa a dançar, a gente vai sendo levado e vai levando, sabe? Então, é uma coisa que vai e vem. A gente não pode entrar numa conversa já com o objetivo, não, eu quero resolver tudo. Entra com o objetivo de, eu vou conversar, eu vou entender, e aí a gente parte para esse lugar. Que agora vem... Deixa eu passar esse slide aqui, que eu estou apanhando um pouco para passar os slides. Como que a gente... Agora vem o outro pilar, né? A gente falou de um pilar, agora vamos falar de outro pilar, que é empatia. Então, tem os 4 passos, os componentes, elementos, mas sem empatia, dificilmente a gente vai conseguir ter boas conversas e conversas com conexão. Porque a gente vai pensar só na autenticidade, só em mim, e aí eu vou esquecer do outro. Então, como que eu converso? Julie perguntou, como que eu converso com quem não conhece CNV? Com quem não está afim de conversar? Como que eu converso com uma pessoa que é muito difícil? Qual que é a minha impressão e a minha experiência? Em geral, nas nossas relações, estamos ambos, tanto eu como a outra pessoa, estamos querendo empatia, mas não estamos dando empatia. Então, o outro, ele é muito preguiçoso, ele não faz as coisas, ele chega atrasado, o outro não colabora, o outro não conversa do jeito que eu quero, mas eu não, entendeu? Então, a gente sempre fala assim,
Como que a gente faz, Julie, quando uma pessoa não conhece CNV e a gente quer conversar com ela usando CNV? A gente começa oferecendo empatia. E aí é que é difícil. Por quê? Quando a gente começa a oferecer empatia, principalmente para algo que é maior, que a gente já teve várias conversas, a pessoa começa a falar, porque a gente está oferecendo empatia, então a gente chega e fala: eu queria muito hoje conversar sobre a questão dos horários, sabe? E eu queria muito entender como é isso para você. Na hora que a gente fala isso, aí a pessoa vai começar a falar. E aí ela vai falar cheia de julgamentos, porque ela não conhece CNV. Então, muito provavelmente, ela vai falar: a questão do horário, você é uma chata, né? Porque toda vez é uma exceção de saco com essa coisa de horário. A gente não pode dar 5 minutos. Sério, é muito difícil, sua amiga. Porque, caraca, toda vez, aí você vem, aí toda vez fica querendo conversar, sabe? É muito difícil, porque, pô, não dá para ser mais leve, ter mais tranquilidade. Tipo, tudo bem atrasar meia hora. O que meia hora vai fazer na sua vida? E aí a pessoa começa a falar. E aí, nessa hora, vem vários sentimentos aqui, né? Então, vem raiva, vem frustração, começa a vir: quem é essa pessoa para falar assim comigo, nesse tom de voz? E aí, nessa hora, você tem que olhar para você e falar assim: calma, a autenticidade vai poder falar, eu vou cuidar de você. Você vai poder falar do que é importante para você. Primeiro, a gente vai acolher essa pessoa. Então, quando a gente começa a falar, em geral, a pessoa vem cheia de coisa, né? Eu lembro de eu falando aqui, eu lembrei, no meu último relacionamento, teve uma vez que eu fui super assim, né? Super, CNV, né? Eu vou aqui falar. E aí eu fui falar de uma coisa, falei: olha, tem essa questão, e eu queria muito entender como é para você. Aí a pessoa veio, né? Para mim, porque tem isso, porque você não consegue fazer as coisas com leveza, você não tem flexibilidade, você é muito rígida. Nananana. E aí, na hora, a gente tem que receber, respirar fundo e checar internamente se a gente consegue continuar ou não. Com o tempo vai ficando mais fácil, porque a gente consegue ver o que tem atrás do outro. A gente consegue ver que o que essa pessoa está expressando são necessidades não atendidas também, assim como as minhas, sabe? Então, com o tempo, não quer dizer que sim, gente. Eu estudo CNV desde 2016, a pessoa fala comigo, eu não fico com raiva, eu fico: não, nossa, não, fico puta da vida também, eu fico: meu Deus, que ódio! Mas aí eu consigo voltar para um lugar e ter uma conversa a partir de um lugar genuíno. Então, gente, minha mãe entrou aqui. Oi, mãe. Mãe, fala aí como eu sou boa em CNV, tô brincando. Mas aí a gente começa a ter uma conversa de um lugar mais genuíno, sabe? Não, sou. A gente começa a ter uma conversa de um lugar mais entendendo que a outra pessoa também sente dificuldades, entendendo também que as coisas estão acontecendo e que lá do outro lado tem um mundo, tem um universo, tem dores, tem, né, tristeza, tem angústia, tem medo. E aí essa pessoa está expressando isso, às vezes de uma forma que não é muito legal. Uma coisa que eu não falei que é legal de falar em geral, a gente não discorda da estratégia, da necessidade. Então, nas necessidades a gente combina. O que a gente discorda é a forma de atendê-las. Então, às vezes, eu estou querendo descansar hoje. E aí eu não vou fazer nada em casa. E aí a outra pessoa está precisando muito de organização, de paz. E aí ela está precisando de paz e organização, e a estratégia seria limpar. Mas para mim a estratégia seria descansar, porque eu estou precisando de descanso, de tranquilidade. E às vezes as duas pessoas estão precisando de paz, sabe? Só que uma pessoa quer deitar e ver Netflix e a outra pessoa quer limpar a casa para ver a paz nesse lugar, sabe? Não entendo muito isso, estou brincando. Hoje que eu moro sozinha, eu entendo. Então a gente tem essa clareza, sabe? E como é que a gente vai oferecer empatia? Estando presente, ouvindo o que é importante para aquela pessoa e fazendo perguntas para entender. Então, o que me fez o clique de começar a estudar mais CNV e gostar tanto, assim? Eu sempre fui uma pessoa que amo conversar, vocês podem ver, né? Eu amo conversar, amo meus amigos, amo estar entre as pessoas. E eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Só que antes eu me sentia muito incomodada, porque eu ia lá, dava várias sugestões, às vezes a pessoa não seguia. Vocês têm isso também? A gente dá a sugestão, a pessoa não segue, a gente fica com raiva que a pessoa não seguiu a sugestão dessa pessoa maravilhosa aqui que está dando o melhor conselho do mundo. E aí, no fim das contas, eu não ajudava tanto aquela pessoa. E aí, com a CNV, eu comecei a perceber que às vezes eu conseguia ajudar as pessoas sem fazer nada além de ouvi-las e nada além de entender o que era importante para elas. Então, eu consegui entender o que era importante, então eu checava. Cara, para você é muito importante que
tenha respeito, né, nisso aqui que você está me dizendo. E aí a pessoa, porque isso, porque aquilo, porque aquilo, porque aquilo, porque aquilo. E aí, com o tempo, a pessoa ia percebendo o que era importante para ela, e aí eu abri espaço para a gente tentar entender o que era importante para o outro também. Então, com os meus amigos, eu faço muito isso. Assim, às vezes a pessoa vem me contar uma coisa, e aí, primeiro que a gente vai fazer é oferecer empatia, é estar presente com a pessoa e tirar o chapéu do julgamento, mas olhar para ela enquanto uma pessoa que também sofre, que também é feliz, que também tem tudo isso, né? Eu queria até falar um pouco sobre empatia e compaixão, né? Eu não conheço tanto a fundo os dois, pouquinho, mas não tanto, mas tem uma diferença, né? Tem uns tons de cinzas, assim, né? Empatia e compaixão. Muita coisa do que eu falo aqui, na verdade, a gente chamaria de compaixão, por uma definição mais formal, assim. A empatia é a gente sentir com o outro. Então, na empatia, a gente tá ali naquele lugar e aí, às vezes, a gente sofre junto com o outro. É importante a gente saber desse lugar de empatia, mas também, principalmente quando a gente vai ouvir um amigo ou alguma coisa assim do tipo, a gente saber que essa pessoa, ela pode sair desse lugar, que ela tem forças para sair desse lugar e que ela pode caminhar para um lugar melhor, sabe? Porque quando a gente fica só na empatia, às vezes, já aconteceu com vocês, assim, de você ouvir uma pessoa e a pessoa trazer tanto sofrimento que você não consegue nem conversar com ela, que você fica, meu Deus, eu tô sofrendo muito junto com ela. Porque ela tá me contando uma coisa, isso dói demais em mim, sabe? E aí, isso a gente está na empatia. Quando a gente vai para a compaixão, ajuda um pouco mais, porque a gente pensa, essa pessoa pode ser feliz, ela pode sair desse sofrimento, ela vai conseguir sair disso. E eu estou falando um pouco disso só porque às vezes a gente escuta as pessoas e aí a gente fica meio sofrendo junto com elas. E a gente fica impotente junto com a pessoa, sabe? Então, agir com compaixão é também a gente saber diferenciar que agora eu vou agir a partir de eu vou ajudar o outro. Então, muitas vezes vai ser se distanciar da dor do outro para conseguir oferecer ajuda, para conseguir escutá-lo com empatia, escutá-lo com presença, oferecer uma palavra. Um exemplo bom é que empatia seria assim, sabe quando uma pessoa está tendo uma convulsão? Empatia seria quando a gente entra em pânico. Então a pessoa começa a passar mal, a gente, meu Deus, o que eu faço agora? A gente não consegue fazer nada. E aí a gente está sofrendo junto com aquela pessoa, porque a gente tem essa capacidade enquanto ser humano. E a compaixão é quando a gente fala, caraca, essa pessoa está sofrendo, vamos lá, o que eu posso fazer? Eu posso virar ela de lado, eu posso fazer isso, eu posso ligar para o SAMU. Então, esse é o lugar, essa é a diferença, assim, coloquei aí, já trouxe aqui, já joguei. A Janine comentou aqui, numa escuta, ela queria tirar a pessoa da dor. Isso acontece muito, a gente quer que a pessoa pare de sofrer. E aí a gente não consegue oferecer empatia, compaixão para essa pessoa, porque a gente quer que a pessoa pare de sofrer. Então a gente fica assim, às vezes acontece muito, né? Ah, não, para, isso é besteira. A gente tem uma intenção genuína de que a pessoa pare de sofrer. Então a gente, não, para, isso é besteira, não fica assim por isso não. Então fala, não, vai ficar tudo bem. Só que às vezes a pessoa quer ser ouvida, sabe? Então quando a gente vai para um diálogo de CNV, retomando, quando a gente vai aplicar a CNV com empatia, o que a gente pode fazer? A gente pode ouvir o outro genuinamente e fazer perguntas. Então, quando a gente estiver no começo, eu acho que é válido, assim, também você pedir paciência para a pessoa, porque às vezes a pessoa fica muito impaciente do tipo, a gente está testando, a gente faz uma pergunta e a pessoa, não é isso. A gente, tá bom, eu estou aprendendo aqui. E aí a gente vai checando. Então, a gente não tem que acertar, a gente vai estar ali para checar. Então, poxa, Julie, para você é muito importante então ter uma conversa em que as duas pessoas estejam conectadas. É isso mesmo que acontece? E aí a pessoa vai me dizer sim ou não. E aí a gente vai conversando, né? Quando a gente chega no lugar das necessidades, a gente pode fazer perguntas do tipo: o que significa respeito para você? O que significa organização para você? Como que é quando tem organização? Essa pergunta é muito boa. Como que é quando tem tal coisa? Porque aí a pessoa vai dizer: nossa, para mim é maravilhoso. Nossa, quando está organizado, para mim é uma vida. E aí a gente começa, nossa, que bom assim. Então, também a gente começa a querer oferecer aquilo para a pessoa, começa a querer ajudar aquela pessoa. Então, como que eu faço? Como que é melhor quando a gente vai ter diálogos com alguém que não conhece CNV ou com alguém que a gente está com a relação desgastada? A gente começa conversando, falando, olha, eu queria conversar um pouco, esse é um bom momento e tal, checa. Antes de tudo, checa a nossa intenção, vê se você está realmente com a intenção de se conectar.
Às vezes, antes eu gosto de escrever, então eu escrevo antes de conversar, para eu colocar no lugar. Então, eu vou lá, faço um show do lobo, que é colocar tudo que eu penso da pessoa sem julgamento. Então, coloco lá, xingo a pessoa, coloco tudo lá que eu estou pensando, para depois eu conversar de um lugar legal. Óbvio, né, gente? É escrever, né? Para falar para a pessoa. Se começar xingando a pessoa, dificilmente vai ter uma conversa com o CNV. Mas, assim, pode acontecer. E aí eu vou oferecer empatia. E aí, depois de oferecer empatia, depois de entender o que é importante para a pessoa, aí eu vou falar do que é importante para mim. Então, eu sempre vou focar nesses dois pilares. Não vou esquecer o que é importante para a pessoa e nem o que é importante para mim. Respondeu, Júlia? Então, beleza. Então, agora, eu queria que a gente respirasse fundo, todos juntos, porque eu queria dividir vocês em breakout rooms. Para quem nunca participou, é quando a gente vai para outra salinha. A gente vai se dividir em duplas e vocês, qual que é a principal intenção agora desse momento, né? Que a gente olhe para essa intenção de cultivar atenção pela outra pessoa. Então, a gente vai trabalhar os dois pilares de uma vez só. A gente vai falar e a gente vai ouvir. Então, quando a gente vai falando, a gente vai falar do que é importante para a gente vai falar autenticamente. Cada pergunta a gente vai ter 2 minutos para responder, vão ser 2 perguntas para cada pessoa da dupla. E quando a gente estiver ouvindo, o que a gente vai cultivar? Vou até compartilhar aqui. A gente vai cultivar a intenção de se conectar com o outro, de ouvir e aceitar o outro exatamente como ele é. Então, quando a pessoa estiver falando, a outra não vai interromper, ela só vai ouvir. E quando você estiver falando, quem estiver escutando só vai ouvir. E aí tenta se observar como é quando você escuta, como é quando você fala. E percebe se você está conseguindo aceitar o outro como ele é. Talvez você não consiga perceber tudo, você só consiga passar pelo exercício, está tudo bem também. Mas isso de aceitar o outro é um exercício que vale muito a pena para a gente ter empatia e para a gente ter compaixão. Então, o outro, ele é um universo. Quando a gente começa a aceitar que o outro é do jeito que o outro é, não quer dizer que a gente vai aceitar o que ele faz. Quer dizer que a gente vai aceitar quem é o outro. Então, quando a gente vai falar, a gente vai colocar nossa autenticidade para fora. E quando a gente estiver ouvindo, a gente vai exercitar a empatia. O que precisa? É bom o microfone estar funcionando. Se não tiver, pode falar pelo chat. Não precisa aparecer a câmera, quem não quiser também. E se alguém não quiser participar, pode falar aqui que eu não te jogo na salinha e tudo, não tem problema. Vai lá, mãe, participa, vai ser legal. Minha mãe disse que não quer participar. Participa, mãe, vai ser legal. Aquelas usando CNV. E assim, vai ter 2 minutos para cada pergunta. Então, você vai começar respondendo a pergunta. Depois de 2 minutos, o timer vai estar lá em cima, se Deus quiser vai dar certo. A outra pessoa, a gente vai mandar, para quem não conhece o Zoom, aparece uma telinha azul em cima. Eu vou mandar, troca a pessoa. Então, no começo, vocês decidem quem começa falando. Então, vai entrar na salinha, decide quem começa falando. Alguém vai começar falando. E aí, eu já vou colocar uma pergunta aqui, depois as outras perguntas vão aparecer em cima. Então, como é que vai funcionar? Suponhamos que estou eu e Carol numa sala. Então, a gente vai chegar, eu vou falar, oi, Carol, tudo bem? Sou a Dani, a Carol, eu sou a Carol. E aí, a gente vai decidir quem começa. Então, a Carol fala, eu vou começar. Ou então, eu falo, eu vou começar. A Carol fala, vou começar? Ela vai começar respondendo. A primeira pergunta vai ser... Primeiro, antes da primeira pergunta, vocês estão entendendo? Que já me mandaram aqui, estou perdido, estou entendendo nada. Então, vamos lá. Quem tem dúvida, manda aí, fala aí, abre aí o áudio e pergunta. Ou não entendeu nada e quer que eu repita? Posso falar? Pode. Gente, desculpa, é que minha avó apareceu aqui no quarto, né? Então não deu para mim entender um pouquinho do que você estava falando antes. A pergunta vai aparecer lá em cima, aí eu vou fazer a pergunta para outra pessoa. Não, vocês vão combinar. A primeira pergunta eu já vou mandar agora. Então, a primeira pergunta vai ser igual para as 2 pessoas. A primeira pergunta vai ser clássica ACDC, que é você dizer quem é você, sem falar o que você faz, sem falar com o que você trabalha. Então, você vai contar quem é
a Julie, sem dizer o que você faz. E aí você vai ter 2 minutos, você vai só falar isso e a pessoa não vai te interromper. Quem estiver ouvindo não vai te interromper. Depois vai trocar. Então a outra pessoa vai dizer quem ela é e você vai só ouvir. Aí depois vão aparecer mais 2 perguntas. Uma pergunta vai ser para quem começou, não importa quem começou, é só para a gente treinar a escuta e a fala. Então, assim, não tem problema quem vai começar. Depois vai aparecer uma pergunta lá na partezinha azul. Se uma das pessoas não vê, aí a outra ajuda, fala, ó, a pergunta foi essa. Então, se você tiver começado, Julie, você começa na segunda pergunta, depois vai ser uma terceira pergunta que é para outra pessoa. Então, cada pessoa vai responder 2 perguntas. A primeira pergunta é, quem é você sem dizer o que você faz? E a segunda e a terceira pergunta eu vou mandar lá, porque se eu mandar tudo agora, vocês vão ficar confusos. Beleza. Não precisa aparecer na câmera, quem não quiser, quem tiver vergonha, pode ser só o áudio, não tem problema. E eu não vou mandar nada de conflito, sabe? Assim, tipo, conte um conflito que está acontecendo agora. Podem ficar tranquilos que eu sei que a gente foi com vergonha. Tipo, conte o seu maior conflito neste momento. Não precisa. E você pode contar ali que a gente está num ambiente seguro, podem ficar tranquilos. Isso não vai ser gravado também, quando vocês forem para a salinha. A gente vai encerrar a gravação, é só para... A gravação é para depois a gente poder colocar lá no YouTube, tal, pessoas que não puderam vir, puderam ver, tá? Se tiver alguém que não quer de jeito nenhum participar, me avisa aqui, mas pode ficar tranquilo, viu, gente? Que aqui é um ambiente seguro. Deixa eu dividir vocês aqui.